Muito bem, a equipa técnica desta vez estava mesmo on. Depois do que aconteceu a semana passada e depois de todas as peripécias que nós tivemos esta semana, finalmente encontramos uma solução. Não é tempo de fazermos o vídeo, de publicarmos o vídeo, mas aqui estou eu, peço desculpa por isso, mas aqui estou eu para vos falar dos cinco ingredientes que nós separamos e que podem fazer toda a diferença numa relação. Obrigada pelos vossos comentários, obrigada por estarem aí. Obrigada, Pedro. Obrigada, Isabel. Olá, boa tarde, como estão? É bom ter-vos desse lado. Então, vamos falar dos 5 ingredientes que podem fazer toda a diferença numa relação. E o primeiro dos ingredientes não podia ser, ou não podia deixar de ser, o acordo. Numa relação, as pessoas têm que estar de acordo. E se nós pensarmos bem, não é só uma relação amorosa, não é só um relacionamento amoroso, um relacionamento qualquer afetivo, um relacionamento de negócios, em todo o lado. Então, no mundo organizacional, nós falamos imenso de acordo. E é possível andarem dois juntos se não estiverem de acordo. Quando falamos em resolução de conflitos, em termos organizacionais, falamos da questão win-win, ganhar-ganhar, em que as partes envolvidas ficam as duas a ganhar. Então, mais do que em situação organizacional, nós queremos que no relacionamento, pais-filhos, namorado-namorada, amigo-amigo, amigo-amiga, companheiros, casados, marido e mulher, mais do que nunca, aqui nós queremos que as coisas corram bem. Nós queremos um win-win, um ganhar-ganhar para ambas as partes e para todos os envolvidos. Ok, então, o primeiro será então o acordo. E acordo em quê? Acordo na educação dos filhos, acordo nas regras, acordo nas atividades que vão fazer em conjunto, acordo num orçamento, na forma como vão gastar dinheiro, acordo até na forma como vão ganhar o dinheiro. Imaginem um casal em que um deles tem que trabalhar muitas horas, de tal maneira que não sobra tempo para passarem tempo juntos na relação e a relação começa a ressentir-se. Então, eles precisam de chegar a um acordo e ou arranjam formas de conseguirem ter tempo para a relação, ou então aquilo que eles terão que fazer é procurar uma outra atividade profissional. Alguma coisa que os faça lembrar de que, em primeiro lugar, estará sempre a relação. Ok? Parece um pouco estranho dizer isso, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas amam os filhos, mas apesar de tudo, a relação tem que ser valorizada e protegida. A relação é assim como um organismo vivo, não é? E o amor não dura se não for nutrido. É um organismo vivo que precisa de ser nutrido, que cresce, que se desenvolve, que sofre e, portanto, as pessoas que estão na relação precisam de cuidar dela. E cuidar dela passa muitas vezes por isto mesmo, por lhe dedicar tempo, tempo de qualidade também, mas tempo. Ok? E portanto deve ser considerada em primeiro lugar e deve ser tratada com carinho e com cuidado, porque é frágil. Pode ser forte, mas é frágil também ao mesmo tempo. Ok? Muito bem. Segundo ingrediente, além do acordo, então nós temos as expectativas de futuro ou a visão que cada um tem quanto ao futuro. Imaginem um casal em que um deles quer ter filhos e o outro não quer, ou um deles quer ir viajar e o outro não gosta de viajar, ou um durante a reforma quer continuar a trabalhar e o outro durante a reforma quer fazer uma viagem ao mundo, ou um quer viver numa casa e o outro num apartamento, ou um quer gastar dinheiro à sua maneira e o outro é mais poupado e não quer. Então, isto tem por base o acordo. Lembre-se, tudo aquilo que eu vou dizendo nestes ingredientes, eles são postos uns em cima dos outros. E, de facto, o primeiro terá que ser o acordo. Mas depois também a forma de pensar, que tem a ver com estas expectativas e tem a ver com os valores, também tem que estar de acordo, mas tem que ser construída, porque eles podem ter expectativas diferentes quanto ao futuro. Ok? Quando há expectativas diferentes quanto ao futuro, há muita divisão entre o casal. Ok? Muito bem, dúvidas até agora? Não há. Temos o Pedro, temos a Isabel, não temos ainda mais ninguém, mas entretanto espero que eles cheguem, que se juntem a nós, ok?
Terceiro ingrediente, e não menos importante, são os papéis, a complementaridade dos papéis. Dentro de uma relação, os papéis são desempenhados de forma diferente, até pelas características pessoais, pelas características fisiológicas, pelas formas de pensar, cada um pode ficar encarregue mais de uma coisa do que o outro. Eu conheci um casal muito interessante em que ele dizia, eles tinham uma moradia e ele dizia, eu fico com o pelouro do exterior e a minha mulher fica com o pelouro do interior. Nem ela dá palpite no que se passa lá fora, porque sou eu que cuido, nem eu dou palpite no que se passa dentro de casa, porque isso é com ela faz o que ela quiser. E é muito engraçado, porque eles tinham chegado a acordo quanto a isto e tinham uma visão de futuro de como as coisas deviam funcionar dentro e fora, e depois a partir daí cada um ficou responsável por isso. Agora, é também importante pensarmos que homens e mulheres, pela sua fisiologia diferente, reagem de maneira diferente, o que nos leva ao nosso quarto ingrediente, que é a comunicação. A comunicação deve ser o mais objetiva e amorosa possível. Eu lembro-me quando eu era pequenina, dizia aos meus filhos algumas vezes, assim um bocadinho com cara de má, se calhar não era preciso a cara de má, mas eu dizia, se não temos nada agradável para dizer, então não dizemos, não é? E quando penso nisso, de facto, é mesmo isso, não é? Eu devo ter ouvido isto em qualquer lado, ou devo ter sentido a necessidade de falar nisto, porque na verdade, quando nós não dizemos as coisas de forma agradável, nós só levamos os outros a elevar barreiras de autodefesa e eles não vão fazer aquilo que nós estamos a pedir, mesmo que seja uma crítica com toda a razão, mesmo que seja uma queixa com toda a autoridade. A verdade é que as pessoas não vão fazer simplesmente num relacionamento aquilo que nós dizemos só porque nós queremos, só porque sim. E aliás, aqui dentro da comunicação acontecem algumas coisas. A primeira é, nós temos que comunicar de acordo com as necessidades da outra pessoa. Nós temos que comunicar de acordo com o respeito que temos pela outra pessoa. Nós temos que comunicar tendo em conta as linguagens do amor de que nós já falamos, os nossos e os da outra pessoa. Temos que nos lembrar que vamos para a relação para dar. Quando nós não estamos a receber o suficiente ou quando nós temos uma vida demasiado em stress, aquilo em que nós vamos logo mudar o nosso comportamento é deixar de ter uma comunicação amorosa e vamos passar a ter uma comunicação que é só críticas e queixumes e apontamento de falhas e ser desagradável e não ser apoiante. Esquecemos-nos que aquela pessoa é a pessoa mais importante da nossa vida, é por isso que estamos numa relação com ela. E mais uma vez, também pode ser com os filhos. Quando temos uma relação com os filhos, esta qualidade também tem que existir, não é? Porque nós temos que instruir, educar, orientar, que nós vamos tratar aquelas pessoas com falta de respeito. Não, nós temos que os respeitar. Eles são seres muito especiais, únicos, não é? Todos nós somos peças únicas. Então nós devemos esmerar-nos no tratamento que damos às pessoas. E depois, quando pensamos em o que acontece durante uma crítica, por exemplo. No caso dos homens, os homens imediatamente ativam o sistema límbico e o sistema de defesa automática. Então ativam o sistema lutar ou fugir. Eles não querem fazer isto, mas isto é automático neles. Não dá, o sistema límbico não é solicitado, não pede autorização para entrar em ação. O sistema límbico simplesmente entra, simplesmente atua, não é? Então, os homens ativam esse sistema e quando eles ativam esse sistema, eles reagem mal às críticas que lhes são feitas, mas não só eles reagem mal, como ao contrário das mulheres, eles perdem a motivação para dar mais. Pior ainda, eles passam a dar menos. Ou seja, se numa crítica, se numa queixa, nós esperávamos que os homens mudassem um comportamento, vai acontecer exatamente o contrário. E ainda pior, não só não vão mudar aquele comportamento, como provavelmente até vão piorar alguns outros. Então esse não é o caminho, não é? Os homens sentem que estão a ser controlados quando as mulheres lhes dizem alguma coisa, nos criticam de alguma coisa. Lembrem-se, se nós tivermos o acordo,
as expectativas de futuro e uma comunicação amorosa, quando chegamos a estas diferenças, as diferenças de papéis consideradas, e quando chegamos aqui à comunicação, nós podemos já ter em consideração aquilo que a outra pessoa quer, aquilo que a outra pessoa precisa e ter assegurado que a outra pessoa está a fazer exatamente o mesmo em relação a nós. Então a comunicação pode ser muito mais objetiva, em vez de ser uma queixa, por exemplo, esta é a mesma coisa, ou fazes sempre isso, ou nunca fazemos nada. Nós podemos dizer, olha, gostei tanto da última vez que nós fizemos, que fomos àquele restaurante, podíamos ir outra vez? Ou gostei tanto quando no outro dia fizemos pipocas e ficamos a ver televisão. Foi mesmo interessante, é mesmo giro, eu diverti-me imenso. Podíamos fazer outra vez. Ou quando tu me ajudas a pôr a roupa a secar, é tudo tão mais rápido e divertimos tanto, podes-me ajudar. Ou podes tu fazer isso enquanto eu faço outra coisa. E não, nunca pões a roupa a secar, fica tudo sempre assim de mim, ok? Isto normalmente é muito aquilo que nós fazemos. Como eu disse há pouco, então, quando estamos em stress, parece que é o comportamento que nos sai automaticamente. Então, nós precisamos de ter algum cuidado. Se os homens se sentem assim nas críticas, as mulheres sabem como é que se sentem. Sentem-se sobrecarregadas e sentem-se desvalorizadas e compelidas a fazer ainda mais coisas. Ou seja, sobrecarregadas, desvalorizadas e compelidas a fazer mais coisas, o que vai acontecer no final é uma quantidade enorme de ressentimento. E com o ressentimento vem o stress e com o stress vem a crítica. E portanto entramos aqui num bolo. Os homens não reagem às críticas, depois começam a pensar que não vale a pena fazerem nada porque nada do que eles façam é suficiente e as mulheres veem que os homens não fazem mais e ainda ficam mais sobrecarregadas, mais desvalorizadas, mais compelidas a fazer mais coisas, mais ressentidas. Então é nesta altura que muitas vezes, com o aumentar do ressentimento, vem completamente a perda do sentimento. E as pessoas dizem: o amor acabou, já não aguento mais. E não aguentam mais não é porque o amor de repente tenha desaparecido. Porque apesar de ser frágil a relação, o amor é forte, mas não aguenta ressentimento constante. Não aguenta ver a vida com os óculos escuros, muito negros, onde não há esperança nenhuma de relacionamento afável, respeitador, construtivo, onde haja evolução e crescimento. O amor não aguenta e, portanto, a relação não aguenta e é nessa altura que muitas vezes as pessoas se separam. Então, antes disso acontecer, ainda há uma coisa muito importante que é o nosso quinto ingrediente, que é exatamente o perdão. Okay? Se conseguirmos manter uma relação aberta, uma relação com algum acordo, com alguma visão de futuro em comum, com comunicação objetiva e amorosa, com consideração pela forma de pensar de um e de outro e de sentir e de agir de um e de outro, então nós podemos pensar, ok, as coisas não estão a correr bem, mas nós podemos conversar sobre isso e podemos entrar novamente em sintonia e recomeçar. Agora, não dá para esperar muito tempo. Quando as críticas forem demasiadas, alguém tem que parar e tem que dizer: espera, para tudo. Nós não estamos bem. E se nós não estamos bem, vamos ver o que é que está mal e vamos ver o que é que queremos modificar. A primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que é que se passa? O que é que podemos fazer diferente? O que é que tu queres que eu faça diferente? Ok? O que é que está a acontecer à nossa relação? O que é que nós podemos fazer para melhorar? Como é que está o nosso acordo? Em que é que estamos a entrar em desacordo? Como é que estão os nossos planos para o futuro? Como é que nós podemos entrar em sintonia, coordenar-nos nos nossos planos para o futuro? Como é que nós estamos a comunicar um com o outro? Como é que estamos nós em termos emocionais? Como é que tu te sentes? Como é que eu me sinto? E depois, então, perdoar o que está passado e voltar ao caminho, ok? E um novo começo. Mas avaliar o que se está a passar, quase podemos considerar como um sexto ingrediente, porque nós temos que fazer esta avaliação. Nós temos que olhar para o estado da nossa relação, olharmos para a outra pessoa, perguntar se ela está feliz e tentar fazer o melhor. Porque dentro de uma relação nós estamos para dar e estamos para crescer. E fazer o nosso melhor a cada dia que passa também é uma forma de crescimento. Ok? Então,
Eu tenho aqui algumas perguntas, não sei se alguém tem perguntas para colocar. Eu tenho aqui algumas, vou colocando então, ok? E a primeira pergunta, ok, que boa pergunta é: eu e o meu marido devemos estar de acordo em tudo? Ou eu posso mandar em algumas áreas e ele noutras? É claro que um pode mandar numas coisas e outro noutras, evidentemente, mas isto tem que ser acordado, não é? Por exemplo, hum, fins de semana em casa dos pais, ok? Há um que diz, eu este fim de semana quero ir à casa dos meus pais. E ela diz, este fim de semana, mas nós este fim de semana tínhamos combinado de ir à casa dos nossos amigos, ou receber os nossos amigos em casa. E ele diz, não, eu quero ir à casa dos meus pais. Aqui não há negociação, lembram-se da negociação? Aqui não há negociação, ele simplesmente decidiu uma coisa. Mas imaginem que um deles ficaria responsável por tratar da vida social da família. Olha, este fim de semana vamos à casa dos meus pais, o próximo fim de semana estamos com o Luís e a Marta, no outro fim de semana vamos ficar em casa e vamos fazer um acampa dentro, no outro fim de semana vamos até qualquer lado, vamos viajar. Ok, isto é excelente, não é? Alguém que pode ficar encarregue da vida social, desde que os dois estejam de acordo, um pode ficar a resolver isso. E escusam de estar sempre a perguntar um ao outro, olha, onde é que vamos este fim de semana? Olha, temos planos para este fim de semana, olha, não sei o quê. Isto pode ser perfeitamente resolvido. Por exemplo, um pode gostar mais de tomar conta do orçamento. Ok, um toma conta do orçamento e o outro vai dizendo, olha, gastei isto, daquilo, não sei o quê. E vão os dois falando sobre isso, mas só um é que está ali a pôr as coisas na folha de Excel, como tiverem combinado. Ok? Ou um gosta mais de, sei lá, tratar do jardim. Ok, como no caso do outro casal. Então ele trata do jardim e ela trata das coisas em casa. Se estiverem de acordo com isso. Ok? Tudo pode acontecer se o acordo, que é a base de tudo, estiver lá. Se não estiverem de acordo, não vão conseguir, porque o ressentimento instala-se muito depressa, o stress instala-se muito depressa, a falta de consideração, o dar desaparece num instante. Ok? Outra pergunta. O que posso fazer com a minha namorada se tivermos noções futuras muito diferentes? Há um caminho alternativo? Mais uma vez, aqui tem que existir a negociação. Só que às vezes, na base destas expectativas de futuro, nesta noção de futuro muito diferente, na base estão os valores, aquilo que eu valorizo, aquilo que o outro valoriza. Por exemplo, há pessoas que gostam de pensar que vão construir uma vida onde possam, daqui por uns anos, ter uma vida mais fácil, ter uma vida em termos de estatuto social até mais elevado, então começam a trabalhar para isso. E a outra pessoa diz, para que é que estás a preocupar com isso? Qualquer coisa serve. Bom, não é bom mesmo, não é? Porque um está a ir por um caminho e o outro está a ir por outro. E numa relação, o casal, os intervenientes na relação são um bocadinho como linhas de comboio. Elas têm que estar lado a lado. Se uma de repente quiser ir para ali e o outro não quiser ir para ali, então não há linha de comboio. Se não há linha de comboio, não há viagem. Nós, quando estamos numa relação, estamos a escrever uma história. Estamos a definir e estamos a percorrer um caminho. Estamos a fazer uma viagem juntos. Então, juntos tem que ser juntos. Se tiverem noções muito diferentes quanto ao futuro, têm que falar muito sobre isso. Têm que conversar e têm que tentar chegar a um acordo. E até, se for possível, chegar a meio do caminho. Se for negociável, ótimo. Se não for negociável, não. Eu conheço alguns casais, pelo menos um casal que se separou, porque ela queria ter filhos e ele não. E ele não mesmo. Então conversaram e separaram-se. Pronto. E hoje eu sei que ela já está noutra relação e tem filhos com essa pessoa, porque não havia negociação possível. Ok? Outra pergunta. Ok, deixa-me só pôr os óculos. O meu marido e eu temos 3 filhos entre os 6 e os 11 anos. Que influência devem ou podem eles ter no nosso futuro enquanto casal? Excelente pergunta. Quando estamos aqui, pais e filhos, lembrem-se que temos aqui 3 sistemas. Temos o sistema conjugal, o sistema parental
e o sistema filial ou dos filhos. Na verdade, o sistema conjugal vai ter que mandar nisto tudo, se os pais não forem separados, ok? Se forem, ainda assim existe um sistema conjugal separado, mas vai ser mais o sistema parental que vai funcionar, porque só vai estar em funcionamento para ter em vista o conforto, a felicidade e o desenvolvimento harmonioso dos filhos, tá bem? E a proteção deles. Portanto, se o casal está junto e tem 3 filhos, como é o caso de quem está a fazer esta pergunta, então o que tem que acontecer é que este acordo tem que surgir no sistema do casal, passar para o sistema parental e daí passar para os filhos. Eles têm que estar de acordo, têm que negociar, o casal tem que negociar e depois temos que comunicar aos filhos, com muito amor e muito carinho, é verdade, mas há de haver alturas em que nós podemos negociar com os filhos, por exemplo, o que fazer. Não o que comprar no supermercado, mas não como investir o nosso dinheiro ou como gastar, mas outras coisas nós podemos perfeitamente incluir os filhos e também ter aqui o acordo, ter aqui expectativas de futuro. Naturalmente que o futuro deles será diferente do nosso, porque a certa altura vai ser independente. As diferenças de papéis são notórias. A comunicação mais uma vez, até com os filhos, deve haver este cuidado com respeitar as linguagens do amor e utilizar as linguagens do amor para transmitir este amor à pessoa. E também aqui não deve haver críticas nem queixas, deve haver uma comunicação muito objetiva, ok? Última pergunta, não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Nós temos mais 2 minutos, então chega para responder a mais esta pergunta. Eu e o meu parceiro discutimos muito, porque de cada vez que digo alguma coisa, ele reage mal. Sinto que não posso dizer nada, o que fazer? Realmente, como eu estava a explicar há pouco, quando os homens recebem uma crítica, eles simplesmente fazem tipo um shutdown, não é? Eles só ficam em sistema de alerta e entram em modo defensivo. Portanto, não há nada que Mas eu gostava que vocês escrevessem aí. Qual de vocês já fez uma crítica a alguém e essa pessoa pediu desculpa e mudou o comportamento, principalmente homem, ok? Pediu desculpa e mudou o comportamento quando é criticado. Sobretudo dentro de um casal, a mulher ao homem. Está bem? Isto porquê? Porque o homem ativa o seu sistema de defesa automático e automaticamente começa a pensar: ele não vale nada, não há nada que eu faço que sirva para ela. Portanto, não há nada que eu faça que seja suficientemente bom para ela. Portanto, em vez de eu mudar aquilo que ela me está a dizer, porque eu sinto-me controlado também, em vez de eu mudar isso, o que eu vou fazer é fechar-me e dar ainda menos do que aquilo que eu já dou. E o comportamento vai ser o que for. Ok? As mulheres também reagem mal, mas eles reagem muito, muito pior. Porque, porque eles deixam de ser quase. Parece que são impermeáveis às opiniões da mulher, não é? Parece que não há nada que passe, mas passa. Passou o sentimento de desvalorização, passou o sentimento de controle, passou o sentimento de que não adianta fazer nada porque a mulher nunca vai ser feliz, portanto, de falhado. Passa uma data de coisas que, para os homens que nos estão a ouvir, não tem nada a ver. As mulheres não tentam fazer isso. Quando as mulheres fazem uma crítica, a única coisa que elas querem é sentir o apoio do homem, porque querem ser felizes, elas precisam de ser felizes, então elas estão a sentir que as coisas estão a fugir ao controle, que elas não conseguem encontrar ali felicidade, elas não conseguem encontrar apoio. Então a forma que elas têm, erradamente é verdade, ok? De procurar este apoio é dizendo, é criticando, é queixando-se de que as coisas não estão bem. Não sendo feito da melhor forma, pode criar mais barreiras e incompreensões. Então também é bom que os homens, quando ouvem uma crítica, se não for na altura, possa ser um pouco depois, que eles possam refletir e perguntar: não estás feliz porquê? Ok? O que é que nós podemos fazer diferente? Está bem? O que é que te faz falta?
porque muitas vezes não tem a ver sequer com um comportamento que é o que é criticado, tem a ver com um conjunto de falta de apoio e de falta de felicidade em que a mulher está, que pode ser simplesmente ou tão simplesmente falta de ser ouvida, pode ser só stress, e a mulher precisa de conversar para se livrar do stress, ok? Então, só assim para a lei de resumo, acordo, expectativas de futuro, diferenças e respeito pelas diferenças de cada um, comunicação e perdão. E estes são os 5 ingredientes que nós podemos isolar e que podem fazer toda a diferença numa relação. Obrigada por terem estado aí. Temos para a semana.